Reflexões Bíblicas. Bem-vindo, bem-vinda. Mais um encontro com o professor Jung Mussung para discutirmos chaves de leituras atuais para textos do Evangelho. Hoje, a proposta é o Evangelho de João, capítulo 15, versículo de 1 a 8. Nossa pergunta é: que frutos manifestam que somos discípulos de Jesus? E eu vou ler aqui na minha Bíblia, leia aí na sua. É sempre interessante perceber a variação das traduções. E há uma passagem conhecida que diz assim: Eu sou a videira, eu sou a verdadeira videira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que não dá fruto em mim, o pai o corta. Os ramos que dão fruto, ele os poda para que deem mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eu lhes falei. Fiquem unidos a mim e eu ficarei unido a vocês. O ramo que não fica unido à videira não pode dar fruto. Vocês também não poderão dar fruto se não ficarem unidos a mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem fica unido a mim e eu a ele, dará muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não fica unido a mim será jogado fora como um ramo e secará. Esses ramos são ajuntados, jogados no fogo e queimados. Se vocês ficam unidos a mim e minhas palavras permanecem em vocês, peço o que quiserem e será concedido a vocês. A glória de meu Pai se manifesta quando vocês dão muitos frutos e se tornam meus discípulos. Jung, podemos refletir sobre uma passagem que é ficar unido a Jesus, à igreja, à comunidade, pedir que vai conseguir. O que a gente pode pensar bem, quando a gente fala sobre esses frutos que aparecem na passagem? Bom, primeira coisa, assim, perceber que a palavra frutos é a chave, né? Fruto, fruto, fruto. E isso é importante para a gente, principalmente no mundo contemporâneo, que a gente pensa que fé, religião é uma coisa de contemplação, foi na igreja, cumprir meus deveres, ou ir na missa, ou no culto, ou eu faço, minha fé é contemplar, é meditar. Isso não tem nada a ver com o espírito desse texto, né? Quer dizer, por quê? Porque a, a, a missão de Jesus, que ele usa essa metáfora, né? Isso é uma coisa importante. Jesus está usando a metáfora de videira, que o povo lá conhecia. Então é importante, assim, Jesus sempre pega a metáfora de coisa que o pessoal sabe do que está falando, né? E aí ele usa isso para dizer assim, ele tem uma missão, produzir frutos. Então, a primeira coisa importante. Aquilo que não produz, isto é, na vida a gente tem ações. Mesmo na metáfora, né, agrícola, você tem todas plantas, produz algum fruto, que pode ser ruim ou bom, né, porque a vida sempre gera alguma coisa. Então, daí ele faz isso. Você tem que, vocês, discípulos, outra palavra importante, né? Discípulos, são discípulos porque estão conectados comigo, com Jesus, e não necessariamente com a igreja. Muitas vezes as pessoas interpretam ligar à igreja. Não, igreja é o espaço, a gente aprende e convive com o Espírito de Jesus na comunidade. Então, o importante é estar ligado à videira e ligado ao Deus. Então, essa relação. Existe ações humanas e cristãs, de igreja, que não são bons frutos, ou não são frutos que estão ligados à videira. O que seria? Então, frutos que têm a ver com vaidade, prestígio, riqueza, cobiça. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais mulher, eu quero mais disciplina, eu quero mais aquele tipo de homem, eu quero isso, isso. Isto é uma ação, gera um fruto, só que não é fruto que Jesus propõe. Então, essa distinção de que frutos é que manifestam a glória de Deus, a vontade de Deus e a missão de Jesus, tem esse discernimento. Daí que na semana que vem a gente vai discutir o texto que em continuação desse
parte do capítulo 17, do 15, que são do amor. Então, nesse pedacinho, a gente não discute o que é o amor, mas essa ideia de amor ao outro, que é contrário da cobiça, desejo de ter o que é para mim, o meu desejo. Né? E aí vem a outra parte. Né? Se permanecer em mim, né? E se vocês permanecerem na palavra de Deus, está na nossa vida, aí ele diz, pedirão o que quiserem e vai receber. Aí isso, então eu posso comprar Ferrari? Não, se você deseja comprar Ferrari, você não está ligado a Jesus, você não está na palavra de Jesus, porque a palavra de Jesus é, a vida tem sentido, não porque você realiza, deseja, obtém o que cobiça, mas o amor aos outros, na comunidade. Então, Santo Agostinho tem isso. Ame e faça o que quiseres. Ah, então eu posso fazer isso porque amo. Não. Quando você ama, você não quer fazer qualquer coisa. Você só quer fazer coisas boas às pessoas amadas. Portanto, mesmo que a lei da sociedade diz que não pode, por amor você pode fazer. Então, esse é o critério. Então, se você está no amor de Jesus e a palavra está curtida dentro da sua vida, naturalmente você vai agir. Ah, então você está falando assim, ação social, militar. Não necessariamente. Ser humano, seguido por Jesus, também vai fazer ações organizadas de pastoral, de movimentos sociais, mas tem vezes, ou por diversas situações, você não participa disso. Mas na ação cotidiana das pessoas, com pessoas na comunidade, na sociedade, as pessoas vão perceber que produz frutos, são pessoas boas. Não, essa pessoa nos ajuda, eu confio nessa pessoa. E de onde vem essa capacidade desse fruto? Aí o que Jesus vai dizer com clareza, né? Sozinhos, sem inspiração de Espírito de Deus, o Espírito do ensinamento de Jesus, a gente não consegue, porque nós somos seres marcados pela vaidade, egoísmo. Então, esse é o Espírito. E uma frase que aparece mais na comunidade protestante, crentes, evangélicos, do que na igreja católica, a glória. Né? Quer dizer, a glória de Deus se manifesta onde? Não na igreja, não na grandeza dos catedrais, mas nos frutos de amor aos outros na comunidade e na vida da gente. Fala aí, Alan. Bem, é muito interessante que a gente pense a ideia dos frutos, ela está associada com permanecer unido, que também é outra coisa que repete bastante no texto, permanecer unido, se diz ao amor de Jesus, que é a videira, né? Então, essa metáfora da agricultura leva a gente a pensar que permanecendo unido ao amor dele, a gente se torna discípulo, e o discípulo é o que faz os mesmos frutos que Jesus fez. Isso. Então, acho que essa é uma chave muito, muito interessante, porque quando você fala dos desejos, então, que tipo de desejo, que tipo de fruto, né, que se espera, passando por esse discernimento, que é o discernimento do amor de Jesus, nos leva a pensar que permanecer unido a Jesus e a Deus, ele muda algo na gente. Ele não muda que a gente pode pedir qualquer coisa e essa coisa vai acontecer. Não é a nossa capacidade de realizar os desejos, mas é que tipo de desejo que a gente quer realizar. Né? Então, é uma mudança e me parece que aí provoca as comunidades a modificar a leitura que se faz, porque em geral a gente faz a leitura e diz, bem, mas se eu sou cristão, estou unido a Jesus, eu peço o que eu quiser que Deus me dá. E aí a pergunta é, mas se você está unido a Jesus, o que você quer é aquilo que Jesus queria, e não mais o que a sociedade de hoje quer, né? E outra palavra importante que você falou, né, que relembrou, permanecer.
né? Normalmente, quando a gente pensa na experiência religiosa, eu tenho Deus, ou eu tenho a fé, ou Deus está na minha frente, sabe? Então, eu e alguma coisa na frente. E nesse ensinamento de Jesus, você não tem essa ideia. Está na minha frente, eu tenho esse posse. É permanecer. O que significa estar permanecendo com Jesus e com Deus? É uma relação, né? Então, você pode dizer, eu sou cristão, tá, por quê? Porque eu tenho fé. Porque o que que tem fé? É porque eu sei, concordo, sei de que e aí vem uma doutrina. Não, ou porque faço esses rituais. Mas sim, é viver no espírito, né? Para nós é difícil entender isto, porque a gente está muito acostumado com essa visão ocidental, muito objetiva, né? E é permanecer. É, eu estou até com dificuldade porque assim, eu uso essa frase, principalmente quando eu coloco, o pessoal pede assim para autografar um livro, uma expressão que eu uso muito. Ou seja, permanecer no amor de Deus, ou permanecer na luta. É, é sempre, e no nível de você permanece na medida que você está na ação, fazendo alguma coisa, né? Não é uma coisa de futuro, não é assim, vamos receber o que Deus tem para nós amanhã. Uhum. Na verdade, quem está já vive o Vem, amor na comunidade, né? verdade. É hoje, é o agora, É, é. deve ser o agora, né? E que vai continuar, né? Se continuar ligado com Jesus e Deus. Porque, no fundo, o fruto não é uma recompensa, ele é uma expressão, né, Isso. do que é o discipulado. Eu acho que a gente, como cristão, precisa recuperar a ideia. O importante é sou católico, sou evangélico. Não. O importante é que nós somos discípulos de Jesus. E saber o que é ser discípulo de Jesus é precisar entender a vida de Jesus. E, infelizmente, muitas Uhum. das comunidades de todas as igrejas, de vários tipos de igrejas, esqueceram de levar a sério os evangelhos, ler o que Jesus fazia, aprender como ele fazia e o que fazia e o que ensinava. Caso contrário, vira uma leitura mágica, né? Se eu estou unido a Jesus, ele realiza as Isso, coisas ou, magicamente. ou o pessoal fala mais da doutrina, o catecismo católico ou doutrina evangélica. Não, porque tal padre ou pastor ou bispo falou isso. Espera aí, mas isso tem a ver com o que está no evangelho? Isso aí. O Muito bem. discipulado, esse é o tema. Esse é um tema importante. Manifestar que somos discípulos de Jesus, os frutos eles expressam isso, né? Se você acompanhou a gente até aqui, eu peço que nos ajude a fazer essa mensagem chegar a mais pessoas. A gente não tem dinheiro, a gente não patrocina nada, ou essas empresas de YouTube, etc., enfim, elas trabalham nessa base, mas também trabalham em outra lógica, que é quando você compartilha. Você manda para alguém, você comenta, curte lá a nossa página no YouTube, o negócio lá do sininho, essas coisas todas que você sabe fazer aí, a, com esses pequenos gestos, você ajuda com que as nossas reflexões alcancem as mais pessoas e a gente possa expressar os frutos de verdadeiros discípulos de Jesus. Jung, até mais. Até. Vamos lá. Boa semana para todo mundo.